Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux partager mon expérience en mission en France avec vous. Calma, meu povo! Calma. Começando hoje de uma maneira um pouco diferente, porque eu quero partilhar com você um pouco da minha experiência de missão na França. Foi isso que eu disse no início desse nosso vídeo. Essa semana é uma semana muito especial, onde a nossa casa de missão da França, em Toulon, está completando 14 anos. E eu quero dividir com você um pouco do que eu vivi, porque eu pude estar nessa casa de missão durante 3 anos. Então quero partilhar com você, artista, você que de repente sente esse chamado de evangelizar além do seu país, em outra língua, em outra nação, enfim. Quero dividir com você essa experiência que eu vivi e espero que a partir dessa partilha nós possamos também trilhar um caminho novo aí de olhar para os nossos irmãos que são de outras nações e pensar também nesse povo, pensar como nós podemos, através do nosso sim, do exercício do nosso chamado, contribuir com a evangelização de pessoas que não se limita só aqui ao nosso país. Bom, eu sou membro da Realidade de Vida, sou membro consagrado da comunidade Recado na Realidade de Vida. O que isso significa? Significa que eu deixei o meu trabalho, eu deixei a minha família, a casa dos meus pais, que era onde eu morava com os meus irmãos, os meus pais, para me dedicar 100% a esse chamado, 100% à comunidade Recado, 100% à evangelização, a Deus, né, a nossa missão específica, que é evangelizar através das artes, especialmente através da música, contribuir com a formação do artista católico e propagar a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E é isso que eu tenho vivido ao longo desses 9 anos, que é o tempo que eu estou na comunidade. Como eu sou membro da Realidade de Vida, eu posso morar e eu estou aberto a morar aonde a comunidade tem casa de missão. A nossa casa-mãe fica em Fortaleza, temos uma casa aqui no interior de São Paulo, em Tatuí, que é a casa que eu moro hoje. Temos uma casa também em São Paulo, uma casa, um centro apostólico, onde os nossos irmãos da Realidade de Aliança tomam conta dessa casa, desse espaço de evangelização também. E temos a nossa casa de missão na França, né? Essa casa, na verdade são 2 casas, uma casa em Toulon, que fica no sul da França, e uma casa em Hyères, né? São 2 casas. Essa casa de Toulon que completa hoje 14 anos. E eu quero dividir com você um pouquinho dessa experiência para você poder entender como é evangelizar em outro país, como é cantar em outra língua, como que as coisas se dão, como é que é experienciar a arte em outro país. E a gente bem sabe que a França, né, gente, é o berço das belas artes aí, e a gente tem muito a aprender com esse povo e com tudo o que vem dessa cultura também. Como foi a chegada lá? Né? Graças a Deus eu fui enviado para lá com mais 2 pessoas, então eu não viajei sozinho, né? Eu tive essa alegria de ter mais um irmão de comunidade, Felipe, comigo, e uma irmã, Jaqueline, né, de comunidade. Nós fomos em 3 missionários para lá, então viajamos juntos, não sabíamos falar nada de francês, então a nossa chegada, né, no aeroporto mesmo, onde a gente já viu que a gente pisou ali, a chave já muda, né? A língua já mudou, a sinalização, o ambiente é muito diferente e a gente se depara já com essa realidade. De fato, estou em outro país, né? E aí a gente vai naquela brincadeira, né? Cadê a Torre Eiffel? Tá por aqui? Não tá? Enfim, toda essa curiosidade, né? Esse lado bom, essa mistura de sentimentos também de você chegar num lugar extremamente novo, um lugar conhecido até então por mim, pelas histórias que me contaram, pelas fotos que eu vi, filmes, enfim, mas poder pisar naquele país para mim trouxe esse desejo, assim, essa curiosidade, como que se dá as coisas aqui. E a nossa chegada foi muito bem interessante, assim, porque a acolhida dos nossos irmãos brasileiros que moram nessa casa de missão, né, essa alegria de poder estarmos juntos, de podermos vivenciar também essa questão da nossa fraternidade enquanto missionários, né, e fazer com que a missão, através do nosso sim mútuo ali, cresça, com que a missão se desenvolva da melhor maneira, mas
são etapas, né? A gente não chega da noite para o dia já falando a língua, já entendendo todas as coisas. E eu precisei passar por esse tempo de adaptação, que foi muito interessante, vencendo um obstáculo por vez. E a primeira coisa, morando em outro país, na minha experiência, foi treinar a minha audição. Exatamente. Eu não me comunico com uma pessoa, eu não vou cantar para uma pessoa, eu não vou conseguir levar nada para uma pessoa se eu não treino a minha audição para ouvir primeiro aquela nova linguagem, aquele novo idioma. Eu precisava ficar muito atento a tudo o que acontecia para que, através da minha audição, de um filme que eu assistisse, de uma música que eu ouvisse, ou na experiência com as pessoas da paróquia também, isso fosse ficando registrado em mim. Então eu tinha que estar muito atento. Isso é um exercício também que cansa um pouquinho, né? A sua atenção sempre ali disponível para o que está acontecendo no ambiente que você está. E graças a Deus, a gente tendo essa alegria de já ter irmãos que são fluentes na língua, os irmãos que nos acolheram, que já estavam lá há bastante tempo, né, nessa casa de missão, e a gente inserido também na catedral, que era o lugar onde nós servíamos a Santa Missa, servíamos com vários eventos, momentos de evangelização bem específicos também com a nossa arte, com a música, e na catedral foi esse espaço e esse lugar onde as coisas começaram a acontecer por primeiro, foi onde eu tive a primeira experiência mesmo de encarar, né, o francês cara a cara, assim, eles são muito, é legal quando você chega que as pessoas querem saber quem é você veio fazer o que aqui, quanto tempo você vai ficar, esses tipos de perguntas, né, é interessante, e você tentar ali desenvolver uma conversa, mas como, né, eu ainda não falo esse idioma, então foi esse entendimento também daquilo que eu não sou capaz de oferecer para o outro ainda, eu ainda não conseguia me comunicar. Então eu precisava ser humilde e reconhecer que eu precisava da ajuda de algum irmão. Falei, ei, fica aqui perto de mim, vamos aqui, me ajuda na tradução, porque a pessoa pode me perguntar algo, sei lá, né? Às vezes até perguntar qual é o meu nome e eu não saber responder. E assim foi acontecendo gradativamente. A gente vai ficando mais à vontade, né? Os irmãos também faziam muito isso conosco, que era assim, não, fica hoje sozinho, senta em algum lugar onde não tem nenhum brasileiro perto de você, para treinar a sua audição, a sua percepção, para você começar a perder o medo de falar. Fizemos aulas de francês também, tivemos a grande alegria de ter um professor que nos auxiliou nesse início. Também estudávamos em uma escola para estrangeiros, que também foi uma experiência bem interessante, porque eram pessoas de várias nacionalidades, assim. E a língua ali que se podia falar era o francês. Às vezes o pessoal tentava falar em inglês para se comunicar com a professora, não. Esquece outra língua aqui, vamos falar em francês para que o nosso desenvolvimento se dê de forma rápida, né, e aconteça e a gente não fique retardando esse processo. Como eu falei para vocês, nós servíamos na Catedral de Toulon. E na Catedral tem um coral maravilhoso e bem diferente de tudo que eu já conhecia de experiência musical aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, cantando no Ministério de Música, eu cantava com mais 2 pessoas, todo mundo cantando em uníssono, né? Fazendo a mesma voz, às vezes dividindo a canção. Você começa no refrão, vamos todos juntos, no final outra pessoa termina, e a gente fazia essas divisões assim bem simples, né? Bem específicas para a realidade de um Ministério de Música aqui no Brasil. Lá, esse coral da Catedral é um coral com muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, e isso era interessante porque dava para fazer aquela divisão, né, que a gente chama de polifonia, né, essa divisão das vozes, né, cada um no seu naipe, sopranos, contraltos, tenores e os baixos. Então ficava aquele grande coral acompanhado por um único instrumento, o órgão, aquele órgão enorme na catedral, ficava no fundo assim, né? A gente cantava meio que na lateral do altar, assim, na lateral do altar, e o órgão assim no fundo da igreja, que era o que nos acompanhava.
E para mim foi um desafio imenso, mas também algo que me trouxe essa nova percepção auditiva e também da forma de cantar. Por quê? O que eu fazia quando eu chegava lá? Eu me colocava no meio dos franceses, né? Eles bem altos, assim. Eu me colocava no meio deles, entre eles, para que eu conseguisse ouvir o que eles estavam cantando. Claro, a gente tinha ensaios também, né? Para que eu pudesse aprender a pronunciar as palavras de maneira correta, o mais parecido, o mais próximo possível. E eu ficava ali no meio para tentar ouvir. Eu tinha o desafio de cantar no meu naipe. Eu sou tenor, então eu tinha que cantar a voz, esse naipe vocal, né? Essa voz mais aguda do homem, né? Essa voz, essa região mais aguda. Então, lá na França, para mim eu tinha a sensação que eu cantava mais agudo ainda do que eu era habituado a cantar aqui no Brasil. Então, era a audição aqui em funcionamento, né? Essa audição, essa escuta atenta, era a percepção da leitura, de identificar as palavras, era o cuidado com a pronúncia, a colocação, né, da minha articulação, que é bem diferente aqui do Brasil, a gente articula bem aberto, né? O francês tem a questão do biquinho, aquela coisa fechadinha assim, e é real. Se você muda um pouquinho, você já muda o sentido da palavra, ou você não pronuncia corretamente. Então foi um grande desafio. E esse exercício, como eu volto a falar, de humildade, de reconhecer, gente, eu não nasci aqui, eu não sei, estou aqui para aprender. E o pessoal da catedral é um pessoal muito generoso, né? A nossa professora de canto lá, a pessoa que regia o coral, né? Ela tinha um domínio muito bom da técnica também, então ela conseguia fazer com que todo mundo cantasse. E assim foi, nessa relação. Eu gravava tudo para tentar treinar em casa, para chegar no ensaio um pouco mais seguro, no outro ensaio, ou na hora da execução da Santa Missa mesmo, na hora que nós precisássemos cantar ali, eu estar um pouco mais seguro, mas desse jeito, entre os franceses, tentando ouvir o máximo que eu conseguia para tentar cantar junto com eles. E foi uma experiência muito boa. Eu percebi assim que eles gostavam de ter os brasileiros entre eles ali. Né? E isso foi muito legal porque eu digo que até a música foi essa grande porta de abertura para que eu acolhesse todas as outras coisas próprias do país. Eu comecei sem entender o que eu estava cantando, sem saber o que significava as palavras que eu cantava, mas ali, né, tentando na concentração desenvolver. Então a música veio também como esse lugar assim primeiro para abrir as portas para as outras coisas que eu iria viver enquanto missionário ali em Toulon. Como eu cheguei na França sem saber falar uma palavra em francês, né, mal arriscava num bonjour, né, um bom dia, eu desenvolvi ali uma arte que estava um pouco escondida dentro de mim. Eu tenho facilidade com a dança, né, sempre tive, eu já fiz aula quando eu era mais novo em São Paulo, num contexto totalmente fora de igreja, de evangelização, né? Mas eu fazia a aula, fiz por um tempo extenso, né? Cheguei a me apresentar com o grupo, né, de dança. O nome do grupo, nosso grupo chamava Pé na Dança, né? A professora chamava Estela Mares, lá em Diadema, quando eu morei, né, em São Paulo. E foi muito interessante porque tudo isso estava registrado em mim, né? A facilidade de memorizar a coreografia, a facilidade de entender o ritmo ali a ser tocado e tudo mais. Então eu trazia isso comigo. Lá na França, eu não sabia cantar direito ainda em francês. O que eu fui fazer, gente? Fui dançar. Exatamente. Aí a gente entende que nada na nossa vida pode ser desperdiçado. Um dom, um talento, algo que você aprendeu, uma hora você precisa colocar essa habilidade, ó, a serviço. Fui dançar, meu povo. Como assim dançar? Fui dançar. Aí você pensa, brasileiro, homem, dançando um samba na França, ah, meu irmão, evangeliza, atrai as pessoas. E dentro da nossa evangelização a gente tinha bastante mistura de ritmos na forma das músicas que nós apresentávamos ali nas nossas missões. Tinha a parte do samba, do forró, então isso era muito interessante porque isso atraía mesmo o olhar das pessoas e dessa forma a gente levava Deus também para elas. E para mim foi bem bacana, eu dancei
em bastante missões, fui para muitos lugares dançando, e uma experiência forte que eu fiz foi numa peregrinação para Lourdes, né? Eu não sei se você conhece esse lugar, se você já ouviu falar, mas é um lugar de aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em Lourdes para Santa Bernadette, então é um lugar santo, lugar maravilhoso. Eu acho que é o lugar mais... Eu não sei definir para você com as minhas palavras, assim, ó, isso, mas é o lugar mais especial da França que eu conheci, dentro da minha experiência de missão lá. E nós fomos em peregrinação com 500 jovens da diocese, e o que eu fui fazer nessa peregrinação? Fui dançar. Exatamente, tinha os momentos de animação, estava eu lá dançando. E foi muito bom ver aquela juventude, uma presença forte também de sacerdotes. Os sacerdotes da diocese também se reúnem para levarem esses jovens para a peregrinação. É muito legal, foram acho que 5 dias, se eu não me engano, intensos, né, com uma programação bem especial, momentos de adoração, de confissão, momentos de animação, né, foi muito, muito, muito forte essa experiência que eu fiz. Essa experiência que eu fiz através da dança, usando também a dança como esse meio de evangelização. E isso aproximou-me, né, dos jovens ali da diocese, dessa galera que estava ali. Isso foi muito, muito bom. Gente, eu cheguei a dar um workshop de dança em uma outra missão também, para um pessoal, ensinando eles a darem uma sambadinha. Foi muito legal, porque eles entram mesmo, né, eles se divertem muito com esse nosso jeito brasileiro, né? Esse sangue verde e amarelo que corre aqui nas nossas veias. E foi muito bacana como isso também nos aproxima. Talvez falho no idioma, falho ainda na pronúncia das palavras, ainda me demorando um pouco a construir uma frase inteira de forma correta para a comunicação, mas com a dança existe essa proximidade. Então essa beleza que a arte nos dá também de romper as barreiras, né? E isso foi muito, muito, muito legal. Uma experiência também que foi muito interessante de evangelização na França foi entender que nós, enquanto novas comunidades, né, nós somos comunidade Recado, uma nova comunidade, e lá na nossa região tem um monte de outras novas comunidades. Canção Nova, Comunidade Shalom, Comunidade Pantocrator, Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, Salvistas, Fraternidade O Caminho, Providência Santíssima, Fazenda da Esperança, espero não ter esquecido de nenhuma. E nós somos, né, porque essa realidade é vivida até hoje lá, muito parceiros, evangelizamos juntos. É uma experiência concreta dessa evangelização na Festa da Música. Tem um dia lá intitulado a Festa da Música, que é no dia do verão, quando chega essa estação, né, do verão, é o dia mais comprido do ano. 9 horas da noite você ainda consegue enxergar o sol se pondo ali. É uma maravilha, é uma coisa muito bonita, e lá é intitulado A Festa da Música. E nós fazemos uma evangelização em conjunto. Já tive a oportunidade de, na Festa da Música, ter conosco Recado, Canção Nova tocando, Mensageiras do Espírito Santo tocando conosco também, Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo tocando conosco. Já dancei com uma grande amiga que fiz lá também, que é da Canção Nova. Fomos acolhidos na paróquia dos Padres Salvistas, também as meninas, né, as irmãs da Fraternidade O Caminho. Então, assim, essa grande festa que a gente celebra, né, enquanto brasileiros evangelizando em outro país, e nós nos unimos. Nós temos até uma confraternização de final de ano, onde nós nos unimos como comunidades brasileiras pra dar risada, pra partilhar muito. A gente brinca que é o dia de comer coxinha, porque a coxinha, né, é uma realidade aqui do Brasil. Então lá na França, às vezes o pessoal faz e leva pra essa festa. É um grande momento de celebração também desse desafio que é evangelizar em outro país. Com essa partilha, quero dizer pra você que também Deus realizou muitas coisas aqui no meu coração, né? Enquanto artista, enquanto missionário, eu entendi
também lá na França foi onde eu entendi a minha missão pessoal, foi onde eu entendi qual era a direção de foco daquilo que Deus me chamava a fazer de maneira específica dentro da comunidade Recado. Isso foi muito importante para mim. Lá na França, conhecendo os lugares também, as igrejas, toda igreja, grande maioria das igrejas às quais eu entrei tem uma relíquia de santo, tem uma riqueza ali, tem algo muito particular, muito específico. Então eu aprendi a amar ainda mais a nossa igreja. Tive contato com muitos sacerdotes, que aqui no Brasil não tinha tanto esse contato, mas lá eu tive contato direto com muitos sacerdotes. Trabalhei um tempo também diretamente ligado a uma paróquia que tinham sete sacerdotes que passavam ali durante a semana, né? Então tinha contato com todos eles. Foi uma experiência de aprendizado muito grande, assim, de ver os padres colocando a mão na massa, fazendo as coisas, né? Enfim, evangelizando, né, com a vida deles. Sobretudo da experiência de missão na França, coisas que eu guardo para mim, acho que marcaram muito a minha história, né? Que foi um encontro com Nossa Senhora. Na França também eu vivi essa experiência com Nossa Senhora em Lourdes de maneira muito particular e entender a questão da cultura, entender que o outro é diferente, que o outro pensa diferente, de que aquilo que aqui no Brasil dá muito certo, lá na França pode não dar, e a gente precisa ver qual é a melhor maneira de dialogar com uma pessoa de um outro país para que não haja esse afastamento, né? Pelo contrário, haja essa acolhida e a gente consiga dialogar de maneira interessante. Conhecer artistas excepcionais, pessoas maravilhosas, pessoas que fazem muito bem o que são chamados a fazer enquanto artistas. Nós temos um festival, o Festival Arte e Fé, que é maravilhoso, um momento também muito forte de grande provocação artística, de grande exposição de arte, de música, de dança, de teatro, de pintura, enfim, artes plásticas. Foi muito, muito, muito bom. Eu teria muitas experiências para poder partilhar com você aqui, mas eu vou ficando por aqui dessa maneira. Tenho aqui, ó, a minha Bíblia que me acompanhou durante esses 3 anos lá na França. Eu quero ler um trechinho que acho que você vai entender. Ó. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. O que isso significa? Ide por todo mundo e proclama o evangelho a toda criatura. Simples assim. É esse mandato, né, de Jesus a cada um de nós, esse envio do Senhor para cada um de nós, de irmos a toda criatura, por todo mundo, para proclamar esse evangelho. E talvez você nunca saia do seu bairro, da sua paróquia para evangelizar, mas não importa onde você vá, talvez você já até vive essa experiência, você está em outro país, né, lutando pela evangelização dessa maneira, mas o mais importante é esse chamado, é esse envio que o Senhor nos faz mesmo, né, de irmos a todos os lugares, né, o mundo inteiro. Esse mundo inteiro pode ser a tua casa, a tua paróquia, o teu grupo de oração, o teu ministério, proclamar o evangelho, esse evangelho vivo que é você, que sou eu, esse testemunho, essa testemunha autêntica da palavra de Deus, numa experiência que a gente faz com Jesus e que a gente é chamado a renovar a cada instante. Eu tive a alegria também de participar de um projeto que a gente fez lá. Esse aqui é o 2º CD da Comunidade Recado em francês. Louange et Joie, Louvor e Alegria. É um CD de músicas de louvor, são 5 canções, na verdade é um EP, né? E tem umas canções aqui que são bem conhecidas aqui no nosso país. O Senhor é Rei, tá traduzida para o francês, entre outras. E eu participei na música Dança da Amizade, Danse de la Joie. Eu canto o trecho em português. A gente fez uma mistura de línguas e para mim saiu cantar em português. Eu achei ótimo, né? E um trabalho de evangelização, pensando nos franceses, porque também foi um pedido deles. Nós tínhamos um primeiro CD
que são canções do coração de Jesus, né? São canções de oração, terço da misericórdia, tudo em francês. E o pessoal, a gente ia para as missões cantar as músicas, os louvores, os sambas, né? E tudo. E o pessoal falou, e onde tem? E onde tem? E aí, diante desse pedido, né? A galera resolveu fazer esse trabalho aqui. E é isso. Meu povo, Deus abençoe vocês. Estamos aqui nesse lugar de encontro, nesse lugar de partilha. Achei interessante porque aqui é o nosso espaço onde a gente vai mesmo dividindo a nossa vida missionária com a arte, com esse chamado específico que Deus nos dá enquanto artistas, para que cada vez mais a evangelização cresça e as pessoas possam ser alcançadas por Deus através da minha vida, através da sua vida. A gente se encontra na semana que vem e fica com Deus. Au revoir!